graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça e continue conosco, porque sem ela não somos nada. Somos gratos a Deus por mais um domingo. Oremos. Pai querido, muito obrigado, porque tua graça nos alcançou, teu amor nos salvou, e nós estamos aqui em gratidão pela tua graça, pelo teu amor, pela nossa salvação. Somos gratos por mais esse domingo, início de uma semana, que o Senhor nos concede o privilégio de poder estar aqui na tua casa para te adorar e aprender a tua palavra, como a gente faz todos os domingos de manhã aqui na Escola Bíblica Dominical. Como a gente sempre faz, apresentamos essa caixa aqui diante de ti. São nomes de pessoas que os teus servos têm orado para que sejam alcançados pela mensagem do Evangelho. Como sempre, a nossa oração é para que o Senhor use esses servos que estão mais próximos para levar uma mensagem através de um testemunho pessoal, e que teu Santo Espírito trabalhe nas mentes e corações dessas pessoas para que se convertam e venham congregar conosco em alguma igreja. Nós oramos em nome de Jesus, pedimos também para a Escola Dominical que seja uma escola produtiva, agradável, que nos transforma, que nos edifica. Já pedimos também pelo culto da noite que a tua presença seja marcante. Tudo isso nós pedimos e também já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Quem tem a apostila aí está na página 10. A semana passada nós trabalhamos lá o versículo 1 e o versículo 2, em que nós temos o remetente da carta, o escritor, que é Paulo, e os destinatários, que são os crentes da igreja de Éfeso. Vimos também que essa carta não era apenas para ser lida pela igreja de Éfeso, mas era uma carta para ser circulada entre as igrejas próximas, né? Hoje nós vamos trabalhar do versículo 3 em diante, né? Aqui na nossa apostila estamos propondo de estudar do versículo 3 ao 14, certo? Então aqui nessa parte do versículo 3 a 14 do capítulo 1, nós colocamos como título Adoração por Bênçãos Espirituais. Então Paulo nessa carta começa a adorar a Deus pelas bênçãos espirituais que são dirigidas a nós. No versículo 3, veja o que Paulo diz, né? Versículo 3, olha lá. Paulo diz o seguinte, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que a gente vê a princípio nesse versículo, a primeira expressão que Paulo usa aqui nessa carta e que ele vai repetir no conteúdo da carta até o capítulo 6. Lugares celestiais ou regiões celestiais. Paulo vai falar, da nossa posição que estamos lá. Paulo vai falar de um conflito que se trava nas regiões celestiais. Então Paulo trabalha bastante nessa carta, nesse aspecto de regiões celestiais. E aqui no versículo 3, o propósito desse comentário, do versículo 3 até o versículo 14, o propósito é mostrar que em Cristo nós recebemos todas as bênçãos espirituais do mundo celestiais. Então Paulo está dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Então a fonte da bênção, de onde vem essa bênção? Lá de cima, do Pai, Deus, né? E Paulo diz que ele é Pai de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você prestar atenção nessa declaração, Paulo fala, bendito Deus e Pai. Ele é Deus, mas ao mesmo tempo Pai. E aí ele fala, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você prestar atenção nessa declaração, nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo está falando de um homem chamado Jesus, que o nome dele era Jesus. Ele nasceu aqui na terra, viveu como homem, embora fosse Deus. Tinha um nome, Jesus. E Paulo fala Jesus Cristo, por quê? Cristo é o ofício dele, é o ministério dele. Deus enviou. Essa palavra Cristo significa o enviado, Messias.
O povo de Israel estava esperando o Messias, o Redentor, aquele que fosse enviado de Deus. Só que eles não tinham noção de que esse enviado seria o próprio Filho de Deus e o próprio Deus. E Paulo está dizendo, bendito Deus e Pai de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala Jesus Cristo, mas fala que esse Jesus Cristo é o quê? Senhor. Senhor de quem? Ele fala nosso, dele, dos crentes de Efésio e nós também. Jesus é o nosso Senhor. E quando diz Senhor, significa que Ele tem a soberania, Ele tem o senhorio sobre as nossas vidas. Nós somos servos dEle, nós somos discípulos dEle, nós somos aprendizes dEle. Então Deus, na qualidade de Pai, através de Jesus Cristo, o que Ele fez? Nos abençoou. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos abençoados por Deus. Além de ter sido salvos, fomos abençoados. E Paulo fala que essa bênção é bênçãos espirituais. Olha aí, gente. Tem crente que fica buscando bênçãos terrenas aqui da terra. E Deus até faz isso. Mas o compromisso maior de Deus, o compromisso primário de Deus é nos abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais. Olha, se nós formos analisar, trabalhar essa questão de bênçãos espirituais, tem todas as coisas, né? Por exemplo, Paulo vai dizer no versículo 3, nós somos abençoados nas regiões celestiais. No capítulo 2, versículo 6, Paulo fala que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Veja que coisa maravilhosa. Nós vivemos aqui, somos forasteiros, peregrinos, mas a nossa posição é lá em cima, assentado diante de Cristo. Então nós temos identidade com Jesus, nós temos autoridade com Jesus, nós temos posição com Jesus. Então quando os demônios olham para nós aqui na terra, eles falam, olha, eles estão ali, mas a posição deles é assentado com o Filho de Deus. Olha, não podemos mexer com ele sem autorização dele. Isso a gente esquece, gente. As bênçãos espirituais são imensamente maiores do que as nossas bênçãos materiais. Aqui nas bênçãos materiais, Deus pode nos dar prosperidade? Pode dar. Ele pode nos curar? Pode, Ele faz. Ele atende às nossas necessidades materiais, mas o maior compromisso dele e a maior bênção, as maiores bênçãos estão lá. Por quê? Lá no céu, nós temos autoridade, nós temos posição com Jesus, nós temos salvação, temos vida eterna. Olha lá, gente, que coisa maravilhosa. E vamos morar eternamente com Deus, sem enfermidade, sem tristeza, sem nada que possa nos afetar. São essas bênçãos que nós temos. E Paulo apela, e vai falar, mostrar isso para os crentes de Éfeso. Olha, vocês são abençoados com toda a sorte de bênçãos. E essas bênçãos são espirituais. Aonde? Nos lugares celestiais. Que coisa maravilhosa. Isso aqui é o versículo 3, tá? Depois, Paulo vai fazer uma espécie de hino de adoração. Se você pegar o versículo 4 até o versículo 14, você vai ver que Paulo começa a trabalhar um pouquinho, como está aqui na apostila, coloca lá na apostila B. Paulo começa a trabalhar um pouquinho, como se fosse um hino, um cântico. Então nós temos aqui o nosso hinário, tem o cântico e depois no meio tem o que a gente chama de estribilho, certo? Então, por exemplo, lá, lembra das promessas, Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Primeira estrofe, agora vem o estribilho. Firme, sempre firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sempre firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Se a gente pegar o versículo 4 até o versículo 14, nós vamos encontrar aí um hino de adoração. Paulo está adorando a Deus. Então,
a primeira estrofe desse hino vai do versículo 4 ao versículo 6 e mostra que nós somos troféu da graça de Deus. Cada um de nós é um troféu da graça de Deus. O estribilho aí, né? E o estribilho, que é essa parte do cântico, está lá no versículo 6, para o louvor da sua glória. Você vai ver que ele repete 3 vezes essa expressão, no versículo 6, no versículo 12 e no versículo 14, para o louvor da sua glória. Então, a segunda estrofe, Paulo fala que nós somos salvos por Cristo. A primeira estrofe, separados por Deus. A segunda estrofe, salvos por Cristo. E o estribilho lá, para o louvor da sua glória. E a terceira estrofe, nós fomos selados pelo Espírito Santo, versículos 13 e 14. O estribilho, em louvor da sua glória. Olha, para louvar a Deus. Tudo que Ele fez por nós é para o louvor dEle, não é para nós. Não é mérito nosso. Isso é graça. Certo? Vamos trabalhar um pouquinho agora esse versículo 4 a 14, onde Paulo fala sobre a base da nossa salvação, que é uma obra da Trindade. A nossa salvação é tão importante, e Paulo frisa isso aqui, que foi elaborada pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um deles trabalhou um pouquinho na nossa salvação. Veja que coisa maravilhosa. É tão importante a nossa salvação que precisou da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os 3 trabalharam para que Márcia Novaes fosse salva. Os 3 trabalharam para que Beatriz fosse salva. Os 3 trabalharam para que Augusto, para que Marisa, para que Pedro, para que José Carlos, para que todos daqui fôssemos salvos. Então a nossa salvação é muito importante e a gente precisa valorizar. Tem crente que esquece disso. E essa é a maior bênção espiritual que nós recebemos, a nossa salvação. E Paulo trabalha aqui mostrando que a nossa salvação é uma obra da Trindade. Qual foi o papel do Pai? O Pai planejou. Então a nossa salvação foi planejada pelo Pai. Está lá, separados por Deus Pai. Versículos 4 a 6. Tem apostila, Márcia? Quer apostila, Márcia? Não, precisa não. Tem apostila aqui, se quiser. Mas para você acompanhar aí. Acompanha aqui, Márcia Novaes. Página 10. Vais ou não vais, né? Página 10. Então, gente, a salvação foi planejada por Deus Pai. Deus nos separou. E como Ele fez isso? Quando? Quando fomos separados? Antes da fundação do mundo. Coloca lá, Bia, versículo 4 a 6. Olha lá. Versículos 4. Efésios 1, 4. Olha lá. Como também nos elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, amor. Presta atenção nisso, gente. Olha, você foi separado por Deus, você foi eleito por Deus. E Deus já pensou nisso antes da fundação do mundo. Antes de o mundo ser fundado, Deus já pensou assim, olha, eu vou separar para ser salvo uma mulher ali da zona noroeste chamada Márcia Costa Novaes. Márcia Novaes Costa, né? Eu vou separar, eu vou eleger para ser salva uma adolescente que agora é jovem, Beatriz Renata. Eu vou separar, eu vou salvar, isso antes da fundação do mundo. Um casal ali, Augusto e Marisa. Eu vou salvar e vou separar um senhor ali chamado Pedro, João, né? Maria José, Eliane, Adelso, Fabiana, José Carlos, Márcia, Ana, todos nós, antes da fundação do mundo. Isso mostra que Deus é presciente. Antes das coisas acontecerem, Ele já tem ciência. Isso é algo que só Deus tem. Então, Paulo está dizendo que Deus nos separou quando? Antes da fundação do mundo. E quem foi que fez isso? Deus, o Pai. Foi Deus que fez isso. E o que Ele fez? Nos separou, nos escolheu, nos predestinou. E por que Ele fez isso?
por causa da sua vontade. E para que ele fez isso? Para o louvor da sua graça. Vamos lá ver o versículo 4 a 6. Já vimos o 4, vamos ver o 5. Versículo 5. Olha lá. Efésios 1, 5. Nos predestinou. Olha, ele nos elegeu, nos separou e nos predestinou. O que é predestinar? Antes do destino, Deus já fez algo. Nós somos predestinados. Destinado para quê? Para que Deus nos predestinou? Para sermos filhos de adoção. Deus nos adotou como filho. Ah, mas eu não sou filho legítimo de Deus. Somos adotados. Mas você já prestou atenção em alguém que é adotado? Ele pode requerer o registro e ter o nome da família que o adotou. Tem todos os direitos legais que a família tem. Então, em questão de herança, o filho legítimo e o filho adotado, todos têm o mesmo direito perante a lei. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, nós somos adotados por Deus. E quem é o filho legítimo de Deus? Jesus. Mas nós temos legitimidade, somos irmãos de Jesus. Paulo fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. Tudo que Jesus tem, nós podemos ter. Tudo que Ele é, nós podemos ser. Então é isso, Paulo fala que Ele nos elegeu, nos separou para quê? Para sermos filhos de adoção. Por quem? Por Jesus Cristo. Tudo que Deus faz por nós é através de Jesus. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Nós somos santificados por sacrifício de Jesus e pela ressurreição de Jesus. Nós seremos glorificados por Jesus. Tudo que Deus fez por nós e faz por nós é através de Jesus, Jesus Cristo. E fala que Deus fez isso, nos chamou de filhos, nos separou para Ele mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que significa essa palavra beneplácito? Alguém sabe? Da família plástica. Nós temos a Bíblia NVI. O que a Bíblia NVI diz, né? Efésios 1, 5. Para a gente entender essa palavra beneplácito, né? Tem tantas coisas na Bíblia que a gente lê, a gente às vezes passa batido e acaba não procurando o significado. Na Bíblia NVI, a nova versão internacional, diz o seguinte, versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, esse beneplácito diz respeito à vontade de Deus. É uma vontade com propósito. Não é uma vontade sem propósito. Você já teve vontade de comer alguma coisa? E você fala, estou com vontade de comer alguma coisa, mas não sei o que. Né? Ontem nós fomos visitar minha sogra, aí ia comprar bala para vocês. Ela falou, leva esse dinheiro, eu quero comer alguma coisa. Mas o que a senhora quer? Não sei, eu estou com vontade. A senhora quer doce, quer isso? Quer doce de amendoim? Não. Quer bala de banana? Não. O que? Não sei, eu estou com vontade, mas não sei. Às vezes a gente tem vontade, mas não sabe. Agora, olha, eu estou com vontade de tomar um sorvete, não é isso? É uma vontade com propósito. Deus está dizendo que Ele nos separou pela vontade dEle, e era o propósito dEle isso. Que coisa maravilhosa, né? E aí, para que Ele fez isso? Olha, versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. Essa palavra aí, ó, para o louvor da sua glória. É como se fosse cada vez mais enaltecer a Deus, iluminar a Deus. Deus não precisa disso, mas tudo que Ele faz engrandece a Ele. É mérito dEle, não é nosso. O louvor é todo dEle, não é nosso. A glória é toda dEle, não é nosso. Paulo fala em Romanos, capítulo 11, versículo 33 em diante, né? Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele toda a glória.
Então Paulo fala, olha, nós somos separados por Deus para sermos filhos de Deus, adotados. Isso Deus fez por conta da sua vontade própria, né? Não foi de cada um de nós, certo? Márcia, faz um favor, dá bala para a turma aí, tira a oferta. Vamos continuar, né? Então, o Pai planejou, versículos 4 ao versículo 6. E aí onde entra o Filho? O Filho executou. Nós fomos separados por Deus e agora nós somos salvos por Cristo. Do versículo 7 ao versículo 12, Paulo trabalha isso. E ele diz, quando aconteceu a obra do Filho? No passado, Jesus se sacrificou por nós. No presente, nos salvou. Então, olha, o sacrifício dele, há quase 2000 anos atrás, tem valor hoje e terá valor para sempre. Alguém que se converte hoje no presente, essa conversão está ligada inteiramente ao sacrifício de Jesus lá no passado. Pega o dobro, Márcia, leva para as crianças, né? Ednei está em casa? Então, quem que fez isso? O Filho. Quem planejou foi o Pai, quem salvou foi o Filho, né? O que ele fez? Ele nos deu redenção, nos deu remissão e nos deu herança. A gente vai ver esses versículos aqui, né? E por que ele fez isso? O versículo 7, 6 diz: segundo a riqueza da sua graça, segundo a sua própria vontade, lá no versículo 9, e conforme o conselho da sua vontade, no versículo 11. E para que ele fez isso? Para o louvor da sua glória, versículo 12. Então vamos ver a obra do Filho. Vimos a obra do Pai, vamos trabalhar um pouquinho agora a obra do Filho. Bia, coloca aí, versículo 7 ao 12 de Efésios. Olha lá, versículo 7. Em quem? Em quem? Jesus. Temos o que? A redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas ou do pecado, segundo as riquezas da sua graça. Vamos trabalhar isso. Nós temos duas coisas que Jesus fez na nossa salvação: redenção e remissão. Alguém sabe qual a diferença de redenção e remissão? O que é remissão, o que é redenção? Não sabem? E eu vou para casa sem saber também? Tu sabe e não sabe explicar, Bia? Gente, remissão é perdão dos pecados. Ele fez a remissão, removeu. Então, perdoou, tirou todos os nossos pecados, né? Então imagine alguém que cometeu um crime, foi preso, acabou a sentença dele, aquela sentença foi remita, tirou, ele não precisa mais pagar aquilo, tá? Então Deus tirou, remiu, através de Jesus Cristo, os nossos pecados, perdoou. E o que é redenção? Redenção, gente, é uma espécie de resgate, é a salvação, a libertação através de pagamento, de um preço. Então, basicamente nós estávamos lá no mercado. Paulo usa isso no passado, assim, tinha escravos, né? E sempre assim, provavelmente uma vez por semana, tinha lá o mercado de escravos. E as pessoas iam lá comprar os escravos. Eles olhavam assim, tal, né? Quanto que você quer? Aí comprava aquele escravo, pagava um preço. E aquele escravo passava a ser escravo daquela pessoa que o comprou. Então nós estávamos no mercado do pecado. Jesus foi lá e pagou um preço, nos resgatou, certo? Nos redimiu. Isso é redenção. É libertação, salvação através do pagamento de um preço. É como se fosse um resgate. Jesus nos resgatou, né? É como se o diabo tivesse nos sequestrado. Falou, o preço é esse. Jesus foi lá, pagou o preço, agora ele é meu. Certo? Que preço foi esse, gente?
Que preço foi esse? Alguém sabe? Ninguém sabe qual foi o preço que Jesus pagou? Qual? Morreu por nós. Transgressões. Veja o que diz 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 21. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 21. Para a gente ver esse preço desse resgate. Está aqui. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse o quê? Resgatados, redimidos, redenção, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. Pedro está dizendo, olha, não custou dinheiro, não foi prata, não foi ouro, não foi nenhum bem. O que foi isso? Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Pode parar aí, tá? Volta lá para Efésios capítulo 1, né? Que coisa maravilhosa. Então o preço nosso foi a morte de Jesus, o sacrifício dele. Volta lá, nós estávamos no versículo 7, né? Nós vimos aí redenção e remissão. E ele fez isso por quê? Segundo as riquezas da sua graça. Graça significa um favor imerecido. Jesus nos salvou, nos redimiu, nos perdoou, não porque nós merecêssemos, mas porque nós precisávamos. E ele fez isso porque ele é rico em graça. Ele tem graça suficiente para distribuir, certo? É uma graça infinita. Versículo 8, olha lá, continua falando. E que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. A graça dele que nos salvou foi derramada em nós e abunda em nós, transborda em nós, com prudência e sabedoria. Que coisa bonita a gente valorizar o que Jesus fez. Veja lá o versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Por que Paulo está dizendo isso, que era um mistério? Porque eles pensavam antes que a salvação era só para os judeus. Paulo está escrevendo para os Éfesos, ou para os Efésios, que era uma composta comunidade de judeus e gentios. Esse era um mistério que as pessoas não sabiam, mas que já estava no coração de Deus, que agora foi revelado, né? Segundo o seu beneplácito, propósito da sua vontade, que propusera em si mesmo. Ele pensou, olha, o meu propósito é salvar essas pessoas, e eu vou morrer por eles. Não foi obrigado por ninguém, não foi pago por ninguém, foi um sacrifício voluntário por você e por mim. Versículo 10, Bíblia. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Congregar é agregar com. Esse era o mistério, gente. Paulo mostra que a igreja fez isso. O povo de Israel entendia que ele era povo exclusivo de Deus, que a salvação era só para eles. Por isso que Paulo fala, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Certo? Paulo está dizendo que Jesus, além de nos salvar, ele derrubou essa parede de separação entre judeus e gentios e fez um povo só. Como é que a gente ilustra isso? Alguém lembra da Alemanha antigamente? A Alemanha era dividida, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? A Alemanha Oriental era a Alemanha comunista e a Alemanha Ocidental, uma Alemanha capitalista. Tinha um muro que dividia. Que muro era esse? Muro de Berlim. E um período eles decidiram, vamos nos unir, vamos quebrar esse muro. Esse muro foi quebrado, derrubado. E a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental virou só a Alemanha. Havia um muro invisível de separação entre judeus e os outros povos.
E Paulo está mostrando a beleza que Jesus fez na igreja, quebrando esse muro da separação entre judeus e gentios, e fez que todos congregassem em Cristo. Nós estamos congregando aqui em Cristo, pessoas de todo o tempo, de toda a raça, de distinção, homem, mulher, criança, jovem, adulto, todos são um em Cristo. Na dispensação da plenitude do tempo, no tempo correto, o tempo de Deus. Então, ele planejou lá no passado, antes da fundação do mundo, mas Deus foi fazendo com que acontecesse coisa capítulo por capítulo. Quando chegou Jesus, olha, ele uniu. Paulo vai dizer em Gálatas, a chegada à plenitude do tempo, ou seja, chegada do tempo completo, Deus nos salvou através de Jesus. Essa significa a plenitude do tempo, a dispensação do tempo. Ele uniu tantas que estão no céu como que estão na terra. Fez isso. Então, nós estamos aqui, mas nós somos cidadãos celestiais, pertencemos a Jesus, né? Os anjos que foram criados estão lá, pertencendo a Jesus. Deus uniu todos em Jesus. Sem Jesus não somos nada, né? Versículo 11. Nele, em quem? Jesus, digo, em quem também fomos feito herança. Olha aí, gente. Primeiro, Jesus perdoa nossos pecados, a remissão. Jesus nos libertou e pagou um preço, redenção. E agora nos deu uma herança. Nós temos herança com Deus. Lembra que eu falei, nós somos adotados? Nós somos filhos legítimos. E por conta de Jesus, nós temos a mesma herança dele. Fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então Deus já tinha esse propósito de congregar todos os povos em Cristo, de perdoar, de redimir e dar herança em Cristo. Você vai ver que várias vezes aqui no capítulo 1 Paulo vai repetir isso: em Cristo, em Cristo, em Cristo. Sem Ele não somos nada. Então olha aí, versículo 12, para que ele fez isso? É o estribilho. O versículo 12 repete o versículo 6 e vai repetir também no versículo 14. Com o fim de sermos para o louvor de sua glória, para deixar Deus mais alegre. Quando a gente valoriza a nossa salvação, nós estamos proporcionando alegria a Deus. Deus está sendo enaltecido, Deus está sendo glorificado, Deus está sendo louvado para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Olha lá, o Pai nos separou para o louvor da sua glória. Jesus nos salvou para o louvor da glória de Deus. Então vimos ali a obra do Pai, vimos aí a obra do Filho, vamos ver agora a obra do Espírito. Então o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplicou. Então, fomos separados por Deus, versículos 4 a versículo 6, somos salvos por Jesus, versículo 7 ao versículo 12, e agora nós somos selados pelo Espírito Santo. Quando acontece isso? No presente, quando a gente é salvo. E lá no futuro, esse selo vai estar autenticado. Quem fez isso? O Espírito. O que ele fez? Selou. E por que ele fez isso? Para o penhor, para a garantia da herança. E como ele fez isso? Em louvor da sua glória. Vamos entender isso agora olhando o versículo 13 e 14. Versículo 13. Olha lá. Efésios 1, 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, está falando em Jesus, agora fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Fomos selados. O selo naquela época, gente, tinha um valor maior do que é hoje. Né? Hoje o selo a gente usa em correspondência, em carta, né? Mas também existe outro selo, o selo de qualidade, né? Então, alguns produtos que a gente compra,
precisa ter aquele selo, por exemplo, da Inmetro, senão não é garantido. Quando a gente compra café, açúcar, quando a gente compra arroz, tem um selo, né? É a BIC, né? É aquele selo de qualidade, que aqueles produtos passaram por aquele critério de avaliação, tem aquele selo de qualidade. Tem café que você compra aí, barato, que não tem aquele selo da BIC, ou seja, não passou por aquele processo de seleção de qualidade, não atendeu todos os requisitos mínimos e necessários para ser aprovado. Então recebeu, não recebeu aquele selo, quem passou recebeu. Naquela época, gente, o selo tinha, como eu falei, um valor maior do que hoje, né? Então, cada pessoa tinha uma espécie de selo de alguma coisa, né? Por exemplo, quem assistiu aquela novela Rei do Gado? Eles marcavam o gado, né? Para dizer que o gado era deles. Era o selo de propriedade. Via aquela marca, essa marca é deles. Então, o Espírito Santo nos selou, mostrando que nós somos propriedade de Deus. Um selo de propriedade. O selo também significava identidade. Nós temos a identidade de Deus, somos propriedade dele e temos a identidade dele. O selo também significava, além de propriedade, além de identidade, qualidade. A nossa salvação é uma salvação de qualidade. Então, quando o Espírito nos sela, significa isso, né? É o selo de propriedade, é o selo de qualidade e é o selo de identidade, né? Também tem outro selo, gente, de legitimidade. A nossa salvação foi legítima. E um selo também de garantia. A nossa salvação é garantida pelo Espírito Santo, né? Veja o que diz o versículo 13 lá. A gente estava trabalhando, né? Deixa eu ver. 13 e 14. Então nós somos selados, certo? Agora veja o 14, o qual é o penhor da nossa herança. O que é penhor? É uma garantia, não é isso? Então uma pessoa está precisando de um dinheiro, ela vai lá na Caixa Econômica geralmente trabalha com penhor, né? Ela pega aquele valor e deixa uma joia, alguma coisa, como penhor, como garantia. Sempre aquilo que você deixa com garantia é maior do que você pede como empréstimo, né? Então você vai lá, eu quero 10 mil reais. O que você vai deixar de garantia? Vou deixar meu carro. O carro é tal. Se você não pagar, o carro é da Caixa. Se você colocar como penhor garantia a sua casa e você não pagou aquele empréstimo, a casa é hipotecada. Você entrega. Então, a garantia tem que ser sempre maior do que o que você pede emprestado. Olha que coisa bonita. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. É a garantia da nossa salvação, é maior. Então, quando nós somos salvos, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Fomos batizados com o Espírito Santo, somos selados. Selo de legitimidade, selo de identidade, selo de qualidade, selo de propriedade e selo de garantia. A nossa salvação está garantida. Por isso que Jesus fala, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma não lançarei fora. Ninguém toma das minhas mãos. Certo? Nós temos a nossa salvação garantida em Jesus. Então, é um selo de garantia. Para quê? Para redenção e possessão adquirida. Nós somos posse de Deus. Esse selo nos mostra que nós passamos a fazer parte de possessão de Deus. Nós somos posse de Deus. Ninguém vai reivindicar. Paulo fala alguma coisa parecida nisso, gente, lá em Colossenses. Eu acho que é o capítulo 1. Deixa eu procurar aqui. É o capítulo 2. Alguma coisa que Paulo vai falar em Colossenses, que ele cancelou a dívida. Não é? Deixa eu ver se é no versículo 3. Isso. Colossenses 1, 13. Colossenses 1, 13.
Pegou lá, Bíblia? Olha lá. Colossenses 1,13. Para o pessoal ver. Colossenses. Deixa lá que depois nós vamos no capítulo 2, tá? Colossenses 1,13. Olha que coisa bonita. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. 14. Em quem também temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha que coisa bonita que ele fez por nós. Agora veja o capítulo 2. Colossenses 2. Versículo 12 em diante. Olha lá. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitasse pela fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. 13. E quando vocês estavam mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. 14. Havendo o quê? Riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Olha, lembra? O que Jesus fez? Quando você vai lá, você tem um contrato, né? Você pegou um empréstimo, você deixou o seu penhor e você tem um contrato. Você vai lá, pagou. Rasgou, não tem mais de contrato, foi pago. Jesus fez isso, rasgou a cédula que era contra nós. Rasgou, né? Nas suas ordenanças, a qual de nenhuma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Agora veja o versículo 15. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Veja que coisa bonita que Deus fez por nós, gente, através de Jesus. E o Espírito Santo selou isso, né? Autenticou. Essas são as bênçãos que nós recebemos da salvação. A salvação foi planejada pelo Pai, nós somos separados por Deus, a salvação foi executada pelo Filho, fomos salvos por Jesus Cristo, e a salvação foi aplicada pelo Espírito, fomos selados pelo Espírito Santo, né? E as bênçãos que nós recebemos aí, disso tudo, está na apostila, página 10 ainda, lá. As bênçãos, eleição, fomos escolhidos para sermos dele e vivermos em santidade, conforme o versículo 4. Adoção, Deus resolveu que nos faria seus filhos, legítimo, versículo 5. Redenção, fomos comprados mediante o sangue de Jesus para sermos livres do pecado, versículo 7. Remissão, ainda no versículo 7, é perdão. E fomos feitos herança, uma herança eterna, versículo 11 a 14. E para a gente terminar esse bloco, no versículo, na página 11. O selo do Espírito, a presença do Espírito em nós é a marca da propriedade de Deus e a garantia de qualidade que teremos no céu, versículos 13 e 14, conforme Romanos 8, 9. Compreensão do seu propósito. Deus revela a sua vontade a respeito do objetivo e propósito da vida. Compreendemos essa revelação através da sabedoria e prudência que recebemos dele, versículos 8 e 9. E por que Deus nos deu essas bênçãos em Cristo? Primeiro, para o louvor da sua glória, versículos 6, 12 e 14. Segundo, para que no tempo certo toda a criação venha convergir, se juntar, congregar em Cristo, né? E quando Cristo estabelecer o seu reino completamente, quando completar o número dos salvos. Convergir provavelmente refere-se à restauração da natureza e o reconhecimento de Cristo como Senhor por parte de suas criaturas. E a aplicação de tudo isso do versículos 3 ao versículo 14. Quando focalizamos em Cristo,
temos unidade, somos um povo só. Podemos medir a nossa temperatura espiritual pelas coisas que mais estimamos. Se nós estimamos mais as coisas terrenas, somos crentes mais carnais. Se estimamos mais as coisas espirituais, celestiais, somos crentes espirituais. Devemos constantemente procurar compreender o que temos em Cristo. E finalmente, segurança em Cristo. Salvação baseia-se em fatos e não nas emoções. Eu não sinto. Você não precisa sentir. Deus já fez. Certo? Você não precisa sentir. Imagine que um dia a Márcia Novaes acorda. Como é o nome dos seus pais, Márcia? Maria e Manuel. Ela acorda assim: hoje eu não estou sentindo que sou filho da Maria e do Manuel. É um sentimento. Mas quando ela olha para o registro de nascimento, a identidade, Márcia Novaes Costa, filho de Maria Costa, filho de Manuel Novaes. Mais ou menos isso, né? O que vale é a emoção dela ou o registro de identidade? O registro de identidade. É isso que vale. Então, eu não sinto que sou filho de Deus. Você não precisa sentir, você é. Se você aceitou o que Jesus já fez. Tá certo? É isso que nós trabalhamos hoje. A semana que vem, gente, nós vamos trabalhar do versículo 15 a 23. Paulo ora, lia em casa. Efésios 1, versículo 15 a 23, para a gente trabalhar a semana que vem. Tá certo? Que Deus os abençoe grandemente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se importa com você. Amém. Deus abençoe.